Você sabia que a primeira oração registrada na Bíblia tem um significado profundo que impacta até hoje? Quem foi Enos e por que sua história é tão crucial? Prepare-se para descobrir como a oração de Enos marcou o início de uma nova era espiritual para a humanidade. Enos, filho de Sete e neto de Adão, viveu em um tempo de crescente afastamento de Deus. No entanto, foi ele quem fez a diferença, iniciando uma comunicação direta com o Senhor. Essa ação não só transformou sua vida, mas também moldou o futuro espiritual de seus descendentes. Curioso para saber mais? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. E claro, ative as notificações para acompanhar todas as nossas novas descobertas bíblicas. Quem foi Enos? Vamos explorar essa figura bíblica que, apesar de muitas vezes esquecida, desempenha um papel fundamental na história da fé. Enos era filho de Sete e neto de Adão, o que o coloca diretamente na linhagem dos primeiros seres humanos criados por Deus. Isso já nos dá uma ideia da sua importância na narrativa bíblica. Enos nasceu em um período de grande transformação e desafios para a humanidade. O mundo estava se ajustando após a queda de Adão e Eva, e a humanidade começava a se espalhar e a enfrentar as consequências do pecado original. Nesse contexto, a vida de Enos se destaca por uma razão especial. Ele foi o primeiro a invocar o nome do Senhor, um ato que simboliza a busca por uma conexão mais profunda com Deus. O nome Enos tem um significado muito relevante. Em hebraico, Enos significa homem, mas não de uma forma genérica. A raiz do nome carrega a ideia de mortalidade e fraqueza, refletindo a condição humana de dependência de Deus. Esse significado é particularmente importante quando consideramos que foi justamente durante a vida de Enos que os homens começaram a reconhecer sua necessidade de buscar a Deus através da oração. A história de Enos nos mostra que, mesmo em tempos de grande adversidade, a busca por Deus pode trazer transformação e esperança. Enos representa o início de uma nova era, onde a comunicação com Deus se torna uma prática essencial para a humanidade. Essa mudança espiritual foi crucial não apenas para ele e sua geração, mas também para todas as futuras gerações que seguiriam seus passos de fé. Imagine viver em uma época onde a conexão com Deus estava se perdendo rapidamente. Esse era o mundo nos dias de Enos. Socialmente, as comunidades estavam se expandindo e se organizando, mas espiritualmente, a humanidade enfrentava grandes desafios. Após a queda de Adão e Eva, o pecado havia entrado no mundo, trazendo consigo uma série de consequências devastadoras. A humanidade, agora marcada pela mortalidade e pela imperfeição, começava a sentir os efeitos da sua separação de Deus. As pessoas se afastavam cada vez mais dos ensinamentos divinos, mergulhando em comportamentos egoístas e violentos. A degeneração moral era evidente. As histórias de corrupção, violência e idolatria se tornavam comuns, e a presença do mal se fazia sentir em todos os aspectos da vida. Nesse ambiente de declínio espiritual, a figura de Enos surge como um ponto de luz. Enos viveu em uma época em que o conhecimento de Deus estava se tornando algo distante e muitas vezes esquecido. No entanto, ele reconheceu a necessidade de buscar o Senhor e de restabelecer essa conexão vital. Sua atitude de clamar a Deus representou um retorno à busca pelo sagrado em meio à crescente escuridão moral. A degeneração espiritual do mundo nos dias de Enos não pode ser subestimada. As pessoas se entregavam a práticas que distorciam os valores ensinados por Deus. A violência se tornava rotina e a idolatria corrompia a verdadeira adoração. Enos, percebendo a gravidade dessa situação, tomou a iniciativa de chamar pelo nome do Senhor, sinalizando um desejo de mudança e redenção. A era em que Enos viveu foi um tempo de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades para aqueles que desejavam encontrar o caminho de volta a Deus.
A decisão de Enos de invocar o nome do Senhor não foi apenas um ato pessoal de fé, mas um marco na história espiritual da humanidade. Ele nos mostra que mesmo em tempos de grande escuridão, a busca por Deus pode trazer esperança e transformação. Então, ao entender o mundo nos dias de Enos, vemos que ele estava rodeado por uma sociedade em declínio, marcada pela separação de Deus e pela corrupção moral. No entanto, sua decisão de buscar ao Senhor destaca a possibilidade de renovação espiritual, mesmo nos momentos mais difíceis. A história de Enos nos ensina que a busca por Deus é essencial para superar os desafios espirituais e morais que enfrentamos. Enos desempenha um papel crucial na história bíblica, sendo um marco significativo na espiritualidade da humanidade. Enquanto seus antecessores, Adão e Sete, viveram em uma era onde a conexão direta com Deus ainda era recente, Enos se destacou em um período de crescente afastamento espiritual. Sua decisão de invocar o nome do Senhor marcou o início de uma nova era de busca por Deus. Diferente de seus antecessores, Enos viveu em um tempo onde a humanidade estava cada vez mais se afastando dos ensinamentos divinos. Adão e Sete ainda tinham a memória fresca do Éden e da presença direta de Deus, mas Enos enfrentou uma realidade em que a corrupção e a degeneração moral eram predominantes. A decisão de Enos de clamar ao Senhor mostrou uma iniciativa e uma consciência espiritual que destacaram sua fé em um tempo de escuridão crescente. Na genealogia bíblica, Enos ocupa um lugar de destaque. Ele é mencionado como o ponto onde os homens começaram a invocar o nome do Senhor, um ato que representa o início da prática da oração e da busca ativa por Deus. Isso não apenas reforça sua importância espiritual, mas também estabelece uma base para as futuras gerações que seguiriam seu exemplo. A linhagem de Enos é vital, pois dela surgiram figuras importantes como Noé e Abraão, cada um deles continuando a tradição de buscar a Deus de forma fervorosa. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26, encontramos a referência à primeira oração registrada na Bíblia. O texto diz: "A Sete também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos." Foi nessa época que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Este versículo simples marca um momento significativo na história espiritual da humanidade. A interpretação dessa passagem nos revela que a humanidade, através de Enos, começou a reconhecer a necessidade de buscar a Deus de maneira mais intencional. Antes desse momento, a comunicação com Deus era mais direta e muitas vezes baseada em experiências pessoais com o Criador. No entanto, com o nascimento de Enos, houve uma mudança. As pessoas começaram a perceber que, para manter um relacionamento com Deus, era necessário invocar seu nome, buscar sua presença e orientação através da oração. O significado dessa passagem vai além de um simples relato histórico. Ela representa o início da prática da oração, um ato que se tornou essencial na vida espiritual dos crentes ao longo dos séculos. A partir desse momento, a oração passou a ser vista como um meio poderoso de conexão com Deus, permitindo que as pessoas expressassem suas necessidades, agradecimentos, arrependimentos e adorações de forma direta. O impacto espiritual da primeira oração registrada foi profundo. Ela inaugurou uma nova forma de relacionamento entre Deus e a humanidade, baseada na comunicação constante e na busca ativa pela presença divina. Esse ato de invocar o nome do Senhor mostrou uma dependência e um reconhecimento de que, sem Deus, a vida perde seu verdadeiro sentido. A oração se tornou um pilar fundamental da fé, uma prática que fortalece e sustenta a caminhada espiritual. Socialmente, a primeira oração também teve um grande impacto. Ela uniu as pessoas em torno de um objetivo comum: buscar a Deus. Isso criou uma comunidade de crentes que compartilhavam a mesma fé e o mesmo desejo de se aproximar do Criador.
A prática da oração em comunidade fortaleceu os laços entre as pessoas, promovendo um senso de unidade e propósito. A oração de Enos é um marco significativo na história bíblica, representando o início da busca ativa por Deus através da invocação de seu nome. A importância dessa oração está no fato de que ela simboliza o primeiro registro da humanidade, reconhecendo a necessidade de se conectar com o Criador de uma maneira mais profunda e constante. Esse ato de Enos não apenas marcou sua própria vida, mas estabeleceu um padrão espiritual para todas as gerações futuras. O que essa oração nos ensina sobre fé e dependência de Deus é fundamental para a nossa caminhada espiritual. Primeiramente, ela nos mostra que a oração é um meio pelo qual reconhecemos nossa necessidade de Deus em todas as áreas da vida. Enos viveu em uma época de crescente afastamento espiritual e, ao clamar ao Senhor, ele demonstrou uma fé genuína e uma profunda dependência de Deus para orientação e sustento. Isso nos ensina que, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, a oração é uma prática essencial para mantermos nossa conexão com Deus viva e vibrante. Além disso, a oração de Enos destaca a importância da persistência na busca por Deus. Ao começar a invocar o nome do Senhor, ele deu início a uma prática que se tornou fundamental para a espiritualidade dos crentes. Esse ato de invocação contínua é um lembrete de que nossa fé deve ser constantemente alimentada pela oração, buscando sempre a presença e a direção divina. Quando comparamos a oração de Enos com outras orações bíblicas posteriores, podemos ver um desenvolvimento e uma profundidade crescente na comunicação com Deus. Por exemplo, a oração de Moisés, quando intercedeu pelo povo de Israel, mostra um diálogo intenso e íntimo com Deus, refletindo uma confiança profunda na misericórdia divina. Da mesma forma, a oração de Davi nos Salmos expressa uma ampla gama de emoções humanas, desde a alegria até o desespero, sempre buscando refúgio e ajuda em Deus. Mais tarde, as orações de Jesus exemplificam a mais alta forma de comunicação com Deus, demonstrando submissão total à vontade do Pai. A oração no Getsemane, onde Jesus pede para que, se possível, o cálice de sofrimento passe dele, mas ainda assim se submete à vontade de Deus, é um exemplo supremo de fé e dependência divina. Assim, a oração de Enos, sendo a primeira de muitas, nos ensina lições valiosas sobre a importância de buscar a Deus de forma contínua e sincera. Ela estabelece um alicerce sobre o qual todas as outras orações bíblicas se constroem, mostrando que a comunicação com Deus é um aspecto central e vital da nossa fé. Essa prática, iniciada por Enos, continua a ser um pilar da vida espiritual, inspirando-nos a manter sempre um coração voltado para Deus, em todas as circunstâncias. A oração de Enos trouxe mudanças espirituais significativas, inaugurando uma nova era na relação entre a humanidade e Deus. Após Enos invocar o nome do Senhor, houve um despertar espiritual entre os seus contemporâneos. As pessoas começaram a perceber a importância de buscar a Deus, não apenas em momentos de necessidade, mas como parte integral de suas vidas diárias. Esse ato de invocação estabeleceu a oração como uma prática central para fortalecer a fé e a comunhão com o Criador. O impacto da oração de Enos se estendeu à sua descendência e ao povo de Deus como um todo. Enos pertence à linhagem de Sete, a linha escolhida por Deus para preservar a fé verdadeira. Sua decisão de buscar a Deus teve um efeito duradouro, influenciando positivamente gerações futuras. Seus descendentes, como Noé e Abraão, também seguiram esse exemplo de devoção, mantendo viva a chama da fé e a prática da oração em suas vidas. Esse legado espiritual ajudou a formar uma base sólida para a nação de Israel e para o desenvolvimento de uma comunidade dedicada a Deus. A influência da oração de Enos na prática da oração ao longo da Bíblia é notável.
Ao estabelecer um padrão de invocação contínua, Enos pavimentou o caminho para que futuros líderes e profetas seguissem o mesmo caminho. Desde Moisés, que intercedeu pelo povo de Israel, até Davi, cujas orações nos Salmos expressam uma profunda conexão com Deus, a prática da oração se tornou um elemento essencial da vida espiritual. Jesus, durante seu ministério, enfatizou a importância da oração, ensinando seus discípulos a orar e demonstrando através de seu próprio exemplo uma vida de constante comunicação com o Pai. A história de Enos nos ensina valiosas lições sobre a importância da oração, lições que são extremamente relevantes nos dias de hoje. A primeira grande lição que podemos aprender com Enos é a necessidade de buscar a Deus de forma intencional e constante. Em um mundo cada vez mais caótico e distante de valores espirituais, a oração se torna um refúgio, uma fonte de força e orientação. Assim como Enos clamou ao Senhor em meio à degeneração moral de sua época, somos chamados a fazer o mesmo em nossos tempos de desafios e incertezas. Aplicar a prática da oração em nossas vidas diárias é fundamental para manter uma conexão viva com Deus. A oração não precisa ser algo complexo ou reservado apenas para momentos de crise. Pelo contrário, deve ser uma conversa contínua com Deus, envolvendo tanto pedidos quanto agradecimentos. Incorporar momentos de oração na rotina diária, seja ao acordar, antes das refeições ou antes de dormir, nos ajuda a manter nossa fé ativa e nosso espírito em sintonia com o divino. Os testemunhos modernos de fé e oração são inúmeros e inspiradores. Pessoas ao redor do mundo compartilham histórias de como a oração transformou suas vidas, trazendo cura, paz e respostas em momentos críticos. Por exemplo, muitos relatam como a oração os ajudou a superar doenças graves, encontrar emprego em tempos de crise ou resolver conflitos familiares. Esses testemunhos nos lembram que a prática da oração ainda é poderosa e eficaz, assim como nos tempos de Enos. Portanto, a importância da oração nos dias de hoje não pode ser subestimada. Aprendemos com Enos que invocar o nome do Senhor é essencial para manter nossa fé e enfrentar os desafios do mundo moderno. Incorporar a oração em nossa rotina diária nos mantém conectados com Deus e nos dá a força necessária para superar qualquer adversidade. E ao ouvir os testemunhos de outros crentes, somos encorajados a continuar nossa própria caminhada de fé, sabendo que Deus ouve e responde às nossas orações. Ao refletir sobre Enos e a oração, percebemos que a relevância da oração permanece forte até hoje. A prática de invocar a Deus, iniciada por Enos, continua a ser uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal e espiritual. A oração nos conecta com Deus, nos dá força e orientação e pode mudar nossas vidas de maneiras profundas. Se desejamos uma vida plena de propósito e paz, devemos seguir o exemplo de Enos e fazer da oração uma parte central de nossas vidas diárias. Hoje exploramos a vida de Enos e a primeira oração registrada na Bíblia. Vimos como sua busca por Deus marcou um ponto crucial na história espiritual da humanidade, estabelecendo a importância da oração. A prática da oração, iniciada por Enos, continua a transformar vidas até hoje. Se você quer aprofundar sua fé, faça da oração um hábito diário. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Até a próxima!